Rainha, Maria Padilha, Maria Mulambo, Rosa Caveira, Sete Saias, Maria Quitéria, Figueira, Menina. São muitos os nomes de Pombogira na Umbanda. Pombagira é a força do sagrado feminino, é mulher, amiga, companheira. Mas o que os seus nomes significam? Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Quero desejar que você que está assistindo esse vídeo seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a primeira vez que você está aqui, faço o convite para você se inscrever e curtir esse vídeo. É uma forma de apoiar o nosso trabalho, que é voltado para valorizar as raízes ancestrais da nossa religião. Quem não ama e quem não se encanta com a força de Pombogira? É sobre elas que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, de onde vem o nome Pombogira ou Pombagira? Essa é uma palavra que vem das línguas do tronco banto, algumas línguas faladas na região centro-africana, principalmente o Kikongo. A palavra Pombagira vem de Pambo a Ingila, que é a junção de duas palavrinhas. De um lado, Impambo, que significa encruzilhada, e Ingila, que significa caminho. Essas duas palavras juntas representam um inquice, uma divindade de origem banto, né, do povo Bakongo, que significa a força, o senhor das encruzilhadas, dos caminhos. Pambo a Ingila é uma divindade representada na força dos portões, das entradas, das encruzilhadas, dos caminhos. Essa é a origem da palavra Pombogira. Mas é importante que se diga que há uma diferença significativa entre o culto a Pambo e Ingila e o culto a Pombagira na Umbanda. Pombagira, para nós na Umbanda, é um espírito, um ancestral feminino, uma pessoa que já viveu neste mundo e que hoje habita o mundo dos ancestrais. Portanto, é um espírito ancestral, um bacuro, e não uma divindade, como é Pambo a Ingila. Então, é importante que se faça essa diferença, embora a gente possa dizer que a raiz da palavra Pombagira vem da cultura banto, da cultura Congo-Angola. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos avançar para a gente falar dos nomes de Pombagira na Umbanda. Há uma diversidade de nomes e esses nomes mostram as diferentes atuações, origens, trabalhos que as pombagiras fazem. As pombagiras são espíritos muito diversos e é importante também que a gente fuja dos estereótipos, né? Geralmente a gente imagina a pombagira como uma mulher elegante, requintada, bem vestida e que tradicionalmente é associada a uma mulher da vida, a uma prostituta, a uma mulher que vive nos antigos cabarés, ou que viveu, né, nos antigos cabarés. Sim, a mulher da vida, a prostituta, ela é bem-vinda no trabalho da pombagira, né? É um espírito de uma pessoa que foi marginalizada na vida. Mas é importante que a gente entenda que a pombagira não é apenas mulher da vida. Ela pode ter sido mãe, enfermeira, médica, cortadora de cana, lavadeira, cozinheira, escravizada, feirante. Ou seja, ela pode ter sido qualquer mulher. Na verdade, a força de Pombagira é exatamente isso. Ela representa a mulher de todas as vidas, que tem muitas faces, muitas vivências e que traz esse ensinamento feminino para os terreiros. Eu já ouvi dizer e concordo que todos nós nos curvamos à força da mulher, porque nós viemos do útero. Portanto, precisamos honrar e respeitar a força das mulheres. E o culto a esses espíritos femininos, as pombagiras, é uma forma de nós respeitarmos
e honrarmos a força do sagrado feminino. Então, o primeiro ponto é isso. É esse, entender que há uma diversidade de espíritos que atuam como pombagira. Segundo lugar, alguns nomes, né, de pombagira, um nome muito famoso, Maria Padilha. Né? Quem foi Maria Padilha? Na história, Maria de Padilha foi uma rainha, né, da região de Castela, na atual Espanha. Ela foi casada com Dom Pedro I de Castela, no século XIV. Então, o espírito de Maria Padilha, que vem na Umbanda, a gente pode perguntar, será que as Marias Padilhas são todas essa Maria Padilha de Castela? Claro que não, né? O nome Maria Padilha se originou, sim, na história, nessa personagem, nessa mulher que viveu em Castela, Maria de Padilha. Mas não significa que todas as pombagiras representam essa mulher, ou são essa mulher, são o espírito dessa mulher. É importante que a gente diga isso porque há muita ficção, né? Há muito estereótipo em torno da figura de pombagira e as pessoas vão sempre dizer: ah, minha pombagira foi uma rainha na Espanha, foi uma rainha na França, sempre associando a cultura europeia, né? Mas a gente tem que entender que a maior parte dos espíritos de pombagira estão ligados à cultura brasileira. Estão ligados a mulheres que viveram, sofreram, sorriram e amaram na terra brasileira. Dona Maria Mulambo, que trabalha comigo, eu tenho a honra de trabalhar com ela, ela se apresenta como uma cortadora de cana. Então ela pode ser sim rainha da sua vida, rainha da sua feminilidade, rainha da sua decisão. E não necessariamente uma rainha dentro desse entendimento das monarquias europeias, né? Uma rainha africana, talvez. Uma rainha que governa a sua própria vida. É esse o sentido que as pombagiras nos ensinam e trazem para dentro do terreiro. E também, minha gente, muita gente pergunta: por favor, explica para mim quem é a pombagira menina. Pois é, o primeiro passo que eu aconselho é você perguntar ao próprio espírito com o qual você trabalha. Não adianta você procurar na internet e tentar seguir esse estereótipo, essa visão pré-estabelecida de que Maria Padilha foi uma rainha na Espanha e, portanto, a Maria Padilha que trabalha comigo também necessariamente tem que ser. Não é assim que funciona. Entenda o que o ancestral que trabalha com você tem a dizer. Ouça, converse com ele em primeiro lugar. Não procure fora, não procure na internet, não procure em livros. Procure sim, na vivência do terreiro, entender o que a pombagira tem a nos ensinar. Em terceiro lugar, a gente tem que entender que os nomes na Umbanda, eles são nomes coletivos. Como assim? Não são nomes que representam o nome de fato que aquele espírito teve em vida. A gente não encontra, por exemplo, uma pombagira Verônica, uma pombagira Alice, uma pombagira Roberta. Elas adotam nomes simbólicos que fazem sentido para o trabalho espiritual, fazem sentido para aquela comunidade de axé. Portanto, Rosa Caveira, Rosa Vermelha, Rosa Negra, Menina, Maria Mulambo, Maria Quitéria, Maria Padilha, Cigana, Sete Saias, do Cabaré, Pombagira do Cruzeiro, Pombagira do Lodo, Sete Caveiras, Sete Covas, Sete Catacumbas, nomes simbólicos, nomes de poder, nomes de magia que fazem sentido para aquela comunidade. Não são propriamente os nomes que elas tiveram em vida. Elas podem ter se chamado, ter tido qualquer nome, né? Como eu disse, pode ter sido Mariana, Josefa, Francisca, mas adota este nome simbólico dentro do terreiro. Esse é um ponto importante para a gente entender os significados. Mas vamos lá, vamos falar dos nomes, de alguns nomes conhecidos de pombagira. Eu vou separar por grupos
de acordo com a vinculação que esses nomes têm. No primeiro grupo, a gente pode identificar nomes relacionados a flores, especialmente a rosas, rosas vermelhas, sobretudo, que são muito apreciadas pelas pombagiras, mas também nomes ligados ao reino vegetal como um todo. Quais são eles? Pombagira das rosas, muito conhecida, rosa vermelha, rosa negra, sete rosas, rosa amarela. São pombagiras que estão vinculadas ao reino vegetal, à magia vegetal, à magia das flores, ao perfume das flores. E como nos diz Dona Maria Mulambo, a vida é como uma rosa. Ela perfuma, mas também tem espinhos. Então há muita simbologia em torno da rosa. E elas são utilizadas como oferendas para esses espíritos. São entregues, são oferecidas a esses espíritos nos seus trabalhos. Vale uma menção a Dona Rosa Caveira, que é uma pombagira também muito conhecida, mas que, além do reino vegetal, ela se vincula à calunga, à figura da caveira. Temos lá o seu Exu Caveira, mas temos também a Dona Rosa Caveira. Então vale uma menção especial a essa pombagira que traz a força do reino vegetal e também a força da calunga. Há também Dama da Noite, que é uma flor, né? E se vincula a essa energia da noite. Há muitas pombagiras que trazem em seus nomes essa força da noite, essa força, né, da lua, também está muito relacionada a esse universo. Uma outra menção importante é figueira. É um nome também ligado ao reino vegetal, pombagira figueira. O que é a figueira, né? A figueira é uma árvore de grande porte, muito ligada à cultura dos terreiros, à cultura da magia, né? Ela é ligada aos encantamentos, à magia. E é chamada, né, nos candomblés Congo-Angola de mulemba. É uma árvore que tem uma simbologia muito grande. E pombogira figueira trabalha com essa energia das magias ligadas ao reino vegetal. Um segundo grupo, né, nomes vinculados à calunga, ao reino de Paiumulu, ao cemitério. Eu já citei Dona Rosa Caveira, que está nesse cruzamento entre o reino vegetal e a calunga. Mas temos outros nomes, né? Pombagira do Cruzeiro, o Cruzeiro das Almas, que fica na porta do cemitério. Ali é a atuação dessa pombagira, né? Pombagira das almas, ligada à força das almas, ao resgate, ao amparo às almas sofridas, né? As almas que procuram ajuda. Pombagira do cemitério, sete catacumbas, sete covas, Maria Caveira, são nomes vinculados à força do cemitério. Um terceiro grupo, nomes vinculados a diferentes pontos de força da natureza. A Umbanda é uma religião que tem essa devoção à força da mãe natureza, né? Às forças da natureza. E aí nós temos alguns nomes de pombagira que se vinculam a diferentes pontos de força da natureza, como pombagira da praia, pombagira das matas, Dona Sete Encruzilhadas, que é vinculada à força das encruzilhadas, Sete Luas, pombagira da estrada, pombagira do cais, ou seja, diferentes pontos de força da natureza. Vou abrir um parênteses, porque vou falar de uma tradição que nós seguimos aqui na nossa casa, que eu acho que se repete em muitos terreiros, em muitas tradições das umbandas. A pombagira, por exemplo, ela pode adotar o nome de Maria Padilha, só que ela tem também um nome que revela o seu ponto de atuação. Por exemplo, temos Maria Padilha do Cabaré, Maria Padilha da Calunga, Maria Padilha das Almas, Maria Padilha da Estrada. Ou seja, o mesmo nome pode ter diferentes forças de atuação de acordo com a vinculação que aquele espírito tem. Se a estrada, a calunga, o cabaré, as encruzilhadas, ao cemitério, né? Então ela pode invocar diferentes nomes. Maria Padilha do Cruzeiro.
e assim sucessivamente, tá? Então, é por isso que eu digo, é importante que a gente converse com o espírito, com aquela entidade, com aquele guia ancestral, com aquele bacuro, e ouça o que ele tem a dizer. Minha velha, minha mãe, minha protetora, de onde a senhora vem? Como a senhora atua? Que a gente procure entender o que o espírito tem a dizer. Tudo bem? Então vamos adiante. Um quarto grupo são os nomes de Maria. São muito comuns, né? Os nomes de Maria entre as pombagiras, que eu acredito que é uma forma de dizer que elas são mulheres comuns. O nome Maria é muito popular no Brasil e por isso eu trago esse entendimento de que a pombagira ela pode ter sido qualquer mulher. Pode ter sido uma mulher que trabalhou dentro de um hospital, pode ter sido uma mulher que trabalhou numa feira, no comércio, que foi uma dona de casa, ou seja, é uma Maria. São todas as Marias, né? Inclusive há essa devoção, essa referência, né, de que são as Marias, né? As Marias Padilha, Maria Farrapo, Maria Mulambo, Maria Quitéria, né? Todas elas, né, com as suas diferentes atuações. E aí, também há uma referência a Maria, que é um nome sagrado, né? Dentro do catolicismo popular, dentro da devoção a Maria. Claro que também há essa referência. Quais são as Marias mais conhecidas? Maria Mulambo, que eu tenho a honra de trabalhar, Dona Maria Mulambo da Ribeira. Ela atua na beira do rio, né? O que o nome Maria Mulambo significa? Significa a simplicidade das suas vestes. Ela veste uma roupa esmulambada, um mulambo, era um mulambo só. É uma roupa toda rasgada, uma roupa suja, uma roupa pobre. Então a Dona Maria Mulambo, ela está nos ensinando isso, a simplicidade. E aí muita gente equivocadamente vai vestir a pombogira de forma luxuosa, de uma forma que se desloca daquilo que a própria entidade está ensinando. O que ela está ensinando? Eu sou Maria Mulambo, eu sou simples, eu sou um espírito que está trazendo esse ensinamento, uma mulher que lutou, que viveu, que batalhou, e aí as pessoas se preocupam muito com a aparência, né? E vão trazer essa vaidade, né, para dentro do terreiro, mas isso é do humano, isso não é do guia ancestral, né? Temos Dona Maria Padilha, que eu já mencionei, né, que é também uma pombagira muito conhecida, Maria Farrapo, Maria Quitéria, e como eu disse, elas podem atuar em diferentes campos, né? A gente pode ter, por exemplo, Maria Mulambo da Calunga, Maria Mulambo da Estrada, Maria Mulambo das Almas, Maria Mulambo do Lodo, Maria Mulambo do Cruzeiro, e assim sucessivamente. Um quinto grupo são nomes ligados à sua condição, à sua história de vida. Por exemplo, Pombagira Menina. Ela está trazendo essa condição de não ser uma mulher, e sim uma menina. Né? Uma menina que aí ela vai contar muitas vezes que sofreu por ter saído de casa cedo, teve que enfrentar a vida. Então ela rememora no terreiro, ela traz essa memória de uma vida sofrida como menina. Pombagira Menina. Claro que eu volto a dizer, ouça a história do seu espírito, daquele espírito que trabalha com você, e não aquilo que você encontra por aí. Eu estou dando apenas exemplos para a gente entender o que são essas forças. Pombagira Rainha é um outro nome que se refere a uma condição. Ela pode sim ter sido uma rainha? Pode. Mas a gente precisa desmistificar e também descer um pouco do pedestal de achar que todo o espírito que a gente trabalha foi um rei, uma rainha, né? Como se tivesse sido Cleópatra. Não. Ela pode ter sido uma rainha do cabaré. Rainha da sua vida, como eu disse, né? Ela pode ter sido rainha de uma comunidade, uma líder comunitária. Por que não? Uma líder quilombola, uma mulher guerreira. E sim, uma rainha africana. Então,
é um nome que também se refere a uma condição de vida, né? Pombagira cigana é um outro nome que se refere a um povo, né? O povo cigano. E nós temos inclusive um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o trabalho dos ciganos. E outros nomes como Maria Mineira, Maria Bonita, Maria Baiana, que vão falar sobre essa condição, né? Sobre essa história, essa trajetória da pombagira. Alguns nomes também fazem referência ao número 7, que é muito comum na linha de Exu. E na Umbanda de um modo geral, né? Temos seus 7 flechas, caboclo 7 cobras e os Exus que trazem o número 7, como seus 7 catacumbas, né? E as pombagiras que trazem a força do número 7, né? Temos 7 saias, né? Que é uma pombagira que traz a roupa muito colorida, as suas 7 saias, né? 7 véus, 7 facas, 7 encruzilhadas, que eu já mencionei, todas elas trazendo essa magia do número 7, dos 7 caminhos, né? E em muitos pontos vão falar sobre a força de pombagira, utilizando o número 7. Bem, como foi a proposta desse vídeo, eu trouxe alguns nomes. Se você conhece um nome que eu não mencionei, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu só trouxe alguns exemplos para a gente entender o que os nomes de pombagira têm a dizer. Eu vou terminar esse vídeo cantando uma canção para elas, saudando a força das pombagiras e que elas possam abrir os nossos caminhos e perfumar a nossa trajetória nesse mundo. Laroê pombogira, pombagira mojubá, abre a roda, ou deixa a pombagira trabalhar e abre a roda, abre a roda, deixa a pombogira trabalhar. Ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e o coração de um sabiá. Ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e o coração de um sabiá. Oi, abre a roda para as pombagiras trabalhar. Axé, saravá, laroiê pombogira.